Olá pessoal, tudo bem com vocês? Edivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje eu trago para vocês uma aula sobre as propriedades dos triângulos. Em especial, os triângulos isósceles e os triângulos equiláteros. Dando início à nossa videoaula, vamos falar sobre as propriedades dos triângulos isósceles. Então, o triângulo isósceles é um polígono de 3 lados, né? E esse triângulo, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Então, triângulo, polígono de 3 lados, 2 lados iguais e um diferente é chamado de triângulo isósceles. Agora vamos ver alguns elementos desse triângulo. O lado com medida diferente da medida dos lados congruentes, no caso, esse lado aqui, ele é chamado de base. Então, temos aqui esses 2 lados que são congruentes, são iguais, e esse lado diferente é chamado de base. Os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos da base. Então, olha, esses ângulos aqui, que são adjacentes ao lado da base, né, a base aqui, ele é chamado de ângulos da base. Tanto esse do lado esquerdo, como esse outro aqui do lado direito. E esse ângulo que fica em cima, fica oposto à base, ele é chamado ângulo do vértice. Então, temos aqui a base, ângulos adjacentes, que faz parte da base, de um lado esquerdo e do lado direito. E esse ângulo que fica oposto à base é chamado de ângulos do vértice. Os triângulos isósceles apresentam 2 propriedades importantes. Temos aí o triângulo isósceles, né? Como já vimos, polígono, 2 lados iguais e um diferente. Vamos ver a primeira propriedade. Diz o seguinte: em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem, ou seja, ele fica na mesma posição. Vamos analisar a mediana. A mediana é um segmento de reta que tem origem no vértice, né, do ângulo aqui, olha, partindo para o ponto médio da base. O ponto médio, já vamos identificar onde é o ponto médio da base, que é a metade, e daqui ele sobe até o vértice, até o ângulo do vértice. Então é chamado de mediana. A altura é um segmento de reta que parte do ângulo do vértice, aqui, ó, da ponta, e ele vai até a base, formando ângulos retos. É um segmento perpendicular à base, forma aqui ângulo reto. E a bissetriz é esse segmento que, devido a esse ângulo aqui, faz a divisão do ângulo aqui do vértice ao meio. Também ele desce até a base. E a gente observa que tanto a mediana, a altura e a bissetriz, elas coincidem no mesmo lugar. Vamos ver agora a segunda propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Esses 2 ângulos aqui, olha, esse e esse aqui, eles são congruentes, têm o mesmo valor. Então, esse aqui é o valor igual a esse, e esse aqui, esse ângulo é diferente. Vamos ver agora as propriedades dos triângulos equiláteros, que é esse polígono aí de 3 lados, e diz o seguinte: o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. Olha. Esse lado é igual a esse e é igual a esse. Então, não tem uma base, então os 3 lados são congruentes. No triângulo equilátero, os 3 ângulos internos são congruentes e medem 60 graus. Por que 60 graus? Veja só. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E se ele tem 3 lados iguais, então 180 graus dividido para 3 vai dar 60 graus para cada um. Então temos aqui 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus nesse outro. Então vai dar, olha, 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Então o triângulo equilátero, os 3 ângulos são congruentes, de 60 graus.
a altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz de um triângulo equilátero coincidem, como vimos nas propriedades do triângulo isósceles. Então veja só, temos aqui uma altura, né, olha, que é um segmento reto que parte do vértice formando ângulos retos aqui na base, olha, perpendicular, ela desce e fica perpendicular à base, tanto partindo desse vértice, como partindo desse vértice aqui também, olha, e desse outro também. Então são 3 medianas, 3 alturas, olha a mediana. Então identificamos o ponto médio desse lado aqui, dessa base. Identificamos também o ponto médio dessa base e o ponto médio dessa base. E ele vai até ao vértice. Então, a mediana também fica no mesmo lugar da altura. E a bissetriz, também temos 3 bissetrizes, que dividem o ângulo, o vértice ao meio, olha, o ângulo até a base. 1, 2, 3. Também tem 3 bissetrizes. E a mediatriz de um triângulo equilátero, veja só, ele parte do ponto médio, né, que seria da mediana. Ele parte do ponto médio e vai formando aqui, ó, ângulo reto, saindo daqui da base, no ponto médio, formando um ângulo reto, perpendicular, e ele vai subindo. Não é obrigatório ele coincidir com o vértice. Mas nesse caso aqui, como é um triângulo equilátero, ele coincide. Temos aqui o ponto de interseção da altura, o ponto de interseção da mediana e o ponto de interseção da bissetriz e da mediatriz. Então podemos observar aqui que também os pontos eles coincidem. Tanto coincidem os pontos como os segmentos, altura, mediana, bissetriz e a mediatriz. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido aí um pouco sobre as propriedades dos triângulos isósceles e equilátero. Como eu falei, se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações e compartilhe essa videoaula com outras pessoas. Até mais!